Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje eu irei conversar com vocês sobre planejamento estratégico, que é um assunto propício de concurso, certo? É comum cair em provas do técnico judiciário da área administrativa, tá? E eu irei abordar esse assunto porque eu pretendo posteriormente falar sobre gestão estratégica. E aí são conceitos que são bastante confundidos pelas pessoas, e aí é importante vocês terem um conhecimento do planejamento estratégico para daí então vocês entenderem o que é gestão estratégica, que é o que de fato realmente cai em provas de concurso público da área administrativa. Então, há uma grande diferença, né, entre gestão estratégica e planejamento estratégico. O planejamento estratégico é um processo gerencial, onde esse processo diz respeito a uma formulação, certo, de objetivos para a seleção de programas de ação, certo? E para sua execução, levando em conta as condições internas e externas à empresa e a evolução dessa empresa, a evolução esperada a partir desse processo gerencial. Então, para que fique mais claro para vocês o conceito de planejamento estratégico, eu vou conversar com vocês sobre um modelo desse processo do planejamento estratégico. Esse modelo, ele abrange 5 etapas, né? Tem a etapa 1, que é constituído pelo diagnóstico, ou seja, a análise de ambiente, tanto externo quanto interno da empresa. Tem a etapa 2, que diz respeito ao estabelecimento de diretrizes organizacionais, que aí constitui negócio, missão, visão, objetivos, valores. Tem a etapa 3, que é constituída pela formulação da estratégia, e tem a etapa 4, que é constituído pela implementação da estratégia. E, por último, a etapa 5, que é constituído pelo controle. Então, vamos falar de cada uma dessas etapas para que vocês possam entender. Tratando-se do diagnóstico, quando eu falo do diagnóstico, eu me refiro a uma análise externa e interna. Ou seja, eu falo de um diagnóstico estratégico, que aí é o primeiro passo do processo de planejamento estratégico. E é através desse passo que a organização ela irá se municiar das informações que irão nortear o seu direcionamento estratégico. Então, esse diagnóstico ele pode ser comparado a um radar digital. Um radar digital que está ali ligado 24 horas por dia. Está ali sempre pronto a captar e manter atualizado o conhecimento da empresa em relação ao ambiente, como também em relação a si própria. E aí o objetivo desse radar é identificar, ele visa identificar e monitorar permanentemente as variáveis competitivas que afetam a performance da empresa. Então, é com base no diagnóstico estratégico que a empresa ela vai se antecipar às mudanças e aí ela vai se preparar para agir em seu ambiente, né? Tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. E aí, tratando-se da análise externa, toda organização, seja ela privada, seja ela governamental ou do chamado terceiro setor, consiste em um sistema aberto, tá? E esse sistema aberto, ele está em constante interação com o meio ambiente. E aí, para sobreviver, as organizações, elas precisam de insumos. O que são insumos? São recursos humanos, são recursos financeiros, são recursos materiais, onde esses recursos posteriormente são transformados em bens e serviços, os quais são colocados no mercado, e aí a colocação desses recursos
transformados em bens e serviços no mercado, visa atender a uma determinada necessidade. E aí o atendimento dessa necessidade produz resultados que retroalimentam as organizações. E aí que resultados são esses? Receitas, lucro, no caso da empresa, reconhecimento e efetividade. Quando eu falo, para não misturar, quando eu falo de receitas e lucros, eu estou falando no âmbito da empresa. Quando eu falo de reconhecimento e efetividade social na promoção do bem comum, certo? Que é no caso do Estado e de entidades do terceiro setor, tá? Ou seja, receita e lucro, falo de empresa. Reconhecimento e efetividade social na promoção, ou seja, na questão de promover o bem comum, eu falo do Estado ou das entidades do terceiro setor, certo? Portanto, a relação com o meio externo constitui um fator-chave da própria existência das organizações. Então, por esse motivo, entender de que se compõe esse ambiente e como ele se organiza torna-se essencial para a gestão das empresas, certo? E aí, tratando-se da análise interna, Chavenato, ele diz o seguinte: a análise interna trata-se de uma análise organizacional, ou seja, de uma análise das condições internas para permitir uma avaliação dos principais pontos, tanto fortes e fracos, que a empresa possui, tá? Então, no ambiente interno são enfatizados alguns aspectos necessários para a realização do diagnóstico, como recursos que a empresa tem à sua disposição para cumprir sua missão, para atingir seus objetivos, capacidades e competências existentes e a desenvolver, certo? Características internas, principalmente do ponto de vista estratégico, as principais causas das forças e fraquezas, né? Desempenho interno em comparação ao desempenho da concorrência, tá? Então, a análise interna visa identificar os principais pontos fortes e fracos da empresa, para assim nortear o processo de planejamento estratégico, pois é a partir dessa análise que se saberá quais os recursos com que se pode contar e também quais são os pontos vulneráveis no momento de se estabelecerem as estratégias da empresa. Então, o processo de análise do ambiente interno se inicia através do reconhecimento dos recursos disponíveis na empresa. E aí esses podem ser tangíveis, como máquinas, equipamentos, instalações, edificações, matérias-primas, entre outros, e também os recursos ditos intangíveis, que são marcas e patentes, que são métodos e processos, pesquisa e desenvolvimento, confiança por parte dos consumidores e dos funcionários também, certo? Tradição no mercado, entre outras coisas. Então, eis aí o primeiro passo, a primeira etapa do processo de planejamento estratégico. Tratando-se da segunda etapa, a gente se refere ao estabelecimento das diretrizes organizacionais. E aí trata-se da próxima etapa, da próxima parte do processo de planejamento estratégico, né, que seria, no caso, o estabelecimento das diretrizes organizacionais. E aí, estas diretrizes são formadas pelos seguintes elementos: negócio, missão, visão, objetivos e valores organizacionais. Esse conjunto de elementos caracteriza a posição em que a organização está e aonde ela quer chegar, certo? É o momento certo para checar o que será mantido e o que será mudado, bem como o que a organização deseja daqui para frente.
Tratando-se da terceira etapa, temos a formulação de estratégia, que aí é uma etapa que vem logo após a definição das diretrizes organizacionais. A empresa ela necessita estabelecer os caminhos para alcançá-las. E esta é a finalidade da estratégia. A estratégia é, no caso, a mobilização de todos os recursos da empresa no quesito global, ou seja, no âmbito global, visando atingir objetivos que são definidos previamente, tá? É uma metodologia gerencial que permite estabelecer o caminho a ser seguido pela empresa, visando elevar o grau de interações com o ambiente, tanto interno e externo. Então, dela resulta um plano estratégico, ou seja, é um conjunto flexível de informações consolidadas que serve de referência e guia para a ação organizacional, podendo ser considerado como uma bússola, como norteamento para os membros de uma determinada organização. E aí, partindo para a quarta etapa, né, que é uma das mais importantes de todo o processo de planejamento, que é a etapa da implementação da estratégia, consiste na implementação da estratégia, ou seja, é nessa fase que o planejamento ele irá se concretizar, se solidificar. E aí, partindo para a quinta etapa do processo de planejamento estratégico, temos a etapa de controle, ou seja, o controle ele é literalmente a última parte deste processo e ele vai se concentrar na monitoração, avaliação do planejamento estratégico no sentido de melhorá-lo e assegurar um funcionamento adequado. Então, a função do controle é indispensável ao sucesso dos negócios, porque indica desvios de rota, indica falhas, né? E indica adequações necessárias à melhoria da estratégia. Então, esse controle, ele acaba fornecendo a realimentação, tá? Que é crítica, certo? Para se determinar se todas as etapas do processo do planejamento estratégico são apropriadas, são compatíveis, se estão funcionando de forma apropriada. Bom, gente, então é isso. Temos aí uma visão geral do que vem a ser o planejamento estratégico de uma organização. Espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para maiores informações. O link do meu Facebook vai estar aqui embaixo no comentário do vídeo. Vocês podem me adicionar para que a gente possa trocar uma ideia via inbox. Para que vocês possam também me dar sugestões de assuntos para que eu possa abordar aqui no canal Mente Aberta. Quem não tiver Facebook e quiser entrar em contato através do meu e-mail, o mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com.